Reduções gigantescas na carga tributária do infoprodutor. Genialidade ou ingenuidade daquele que acredita? Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo vamos falar sobre estratégias que são aplicadas para o infoprodutor como meio de redução de carga tributária e falar também sobre a solução de consulta COSIT, esta que vocês estão vendo em tela, número 94, publicada agora no final do mês de junho de 2025, que também fala do infoprodutor, mas sobre o aspecto da coprodução e sobre o aspecto daquilo que deve fazer base de cálculo, deve compor a base de cálculo para o contribuinte do Simples, que opere aí como um infoprodutor que comercializa produtos pela internet. Vamos começar falando da estratégia arrojada, que eu já bato nessa tecla há muito tempo. Eu sou um crítico quando o assunto é planejamento tributário arrojado, né? De uma forma que não tem como convencer, seja o judiciário, seja o administrativo, de que aquilo que você está fazendo tem sustentação jurídica e técnica. Tá? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, que é vender curso como se fosse e-book. Só que agora eles inventaram nomes diferentes. Não é um e-book que eu estou vendendo, é um videobook. E, portanto, um videobook ele se equipara a um e-book que, por sua vez, tem a imunidade alcançada pela decisão do STF em relação aos livros de jornais periódicos e, assim, portanto, o meu produto é imune. É uma forçação de barra gigantesca. E não há nenhuma jurisprudência favorável para que um curso, uma mentoria de um infoprodutor seja equiparado a um e-book. Tá? Muitos utilizam a estratégia de fornecer junto do curso um PDF e fala que está vendendo um e-book. Sabemos que isso é desvirtuar completamente o objeto da coisa que está sendo negociada. Se eu te vendo um curso, se eu te vendo uma mentoria, o que eu estou te vendendo não é um e-book. Então não há sustentação para justificar que esta forma de tributação está correta. Sabemos que a fiscalização é mínima e muitas das vezes a empresa faz isso a vida inteira, faz isso por anos a fio e não há fiscalização, não há cobrança por uma tributação menor do que a devida. Mas o fato é que essa estratégia extremamente arrojada de tratar como produto imune a venda de um curso, se houver denúncia ou se o fisco abrir o olho, coisa que raramente faz, a empresa dificilmente conseguirá qualquer tipo de resposta favorável, seja na esfera administrativa, seja no contencioso administrativo, nas impugnações que apresentar, seja ao fisco federal ou ao fisco municipal, e tampouco ainda conseguirá defender isso na esfera judicial, porque não tem jurisprudência favorável nesse sentido e duvido que teríamos uma decisão favorável considerando os argumentos que se utilizam. E o ponto principal da gravação desse vídeo é trazer a solução de consulta, né? Novamente aproveitar para criticar esses planejamentos tributários arrojados, como sempre faço, mas aproveitar para falar dessa solução de consulta que vocês estão vendo em tela, que traz um entendimento sobre coprodução, que eu já falei inúmeras vezes nas minhas aulas dentro da OCI, e aqui tem a resposta da Receita Federal que vai ao encontro disso que eu sempre falei, que você não pode deixar de pagar imposto sobre a parcela que é repassada ao coprodutor. Aqui, nesta solução de consulta, apesar de aqui na ementa ele não entrar no detalhe, né, ele está falando que você não pode deduzir da base de cálculo do Simples o valor que é repassado ao coprodutor, ainda que esse repasse ele seja feito de forma automática pela plataforma, como acontece, por exemplo, quando você cadastra lá um curso, uma mentoria com coprodução dentro da Hotmart ou dentro da Eduz e ele faz lá o repasse automático ao coprodutor. Ainda que isso aconteça, o valor que o coprodutor recebe é parte da sua receita como expert, como produtor do curso. E o valor que você repassa ao coprodutor nada mais é do que um custo e, portanto, ele deve compor a sua base de cálculo do Simples. E esse entendimento está redondamente correto. Está correto. Porque o que você paga para uma empresa de marketing para te auxiliar no lançamento de um curso nada mais é do que um custo. Eu expliquei isso em detalhes numa aula que eu ministrei dentro da OCI. Já temos 3 aulas falando sobre infoprodutor dentro da OCI, mas eu expliquei em detalhes, inclusive usando exemplos do meu curso, do porquê que você não pode deduzir o valor do repasse ao coprodutor. Mas o fato é que a Receita Federal concorda com essa interpretação, é a interpretação correta, e se você continua pagando imposto apenas sobre a parte que você recebe, deduzindo, portanto, o valor que o coprodutor recebe, saiba que você está fazendo errado e basta o fisco abrir o olho ou haver uma denúncia para que a casa caia e você tenha que pagar imposto sobre uma boa parte de uma receita que você não declarou. Então fica aí o alerta para quem trabalha com coprodução e para quem trabalha com infoproduto de modo geral, para que não
deixe virar uma bola de neve e lá na frente, né, o barato sai caro. Muito obrigado, eu sou Felipe Rocha e nos encontramos em um próximo vídeo.